Jin Jamu surgiu do carro vestindo um traje branco impecável. Com cerca de 1,80 metros de altura e traços faciais afiados como se esculpidos à faca, seus olhos penetrantes lembravam os de uma águia. Entre os acompanhantes vestidos de preto, ele se destacava com uma aura imponente, capaz de impor respeito apenas com a presença. Embora Young-dik já tivesse ascendido ao círculo de poder de alto escalão, a posição de Jin Jamu ainda era superior. Assim que o jovem desceu do carro, Young-dik apressou-se a recepcioná-lo calorosamente. "Mestre Jin, o senhor chegou. Por favor, entre, disse ele, ansioso. Notando a ausência do verdadeiro anfitrião da casa, Jin Jamu tocou levemente o ombro de Young-dik e comentou, com palavras que continham um significado mais profundo. "Jovem mestre Young, não seja tão formal. Somos todos conhecidos aqui. Relaxe. Como está o velho Young ultimamente?" Compreendendo que Jin Jamu se referia ao seu pai, Young-dik explicou prontamente que o patriarca não estava bem de saúde e ainda se recuperava no hospital. Acrescentou, respeitosamente, que transmitiria os votos de melhora em nome da família. Enquanto os dois jovens mestres conversavam, um táxi parou bruscamente próximo à entrada. A porta se abriu rapidamente e o Lin Xuan saiu, com a cabeça envolta em um pano e visivelmente debilitada. Ela declarou com dificuldade: "Estou aqui a mando do Sr. Jin. Ele disse que eu deveria vir hoje à noite." Aproximando-se de Jin Jamu, ela tentou se apresentar, mas antes que pudesse concluir, um dos seguranças virou-se bruscamente e a empurrou com grosseria. "Quem é essa intrusa? Vá embora, mendiga miserável!" Empurrada sem piedade, Lin Xuan caiu no chão. A dor se intensificou, sua perna ainda machucada por um acidente anterior agora sofria com o impacto. Ela gritou de dor. Os seguranças, em alerta, formaram uma barreira diante de Jin Jamu e Young-dik, preparados para qualquer ameaça. Desesperada, Lin Xuan tentou explicar. "Jovem mestre, sou eu. Lingan." Jin Jamu finalmente se virou, surpreso ao reconhecer a jovem em tal estado. Forçou um sorriso hesitante. "Céus, Lin Xuan. Como você ficou assim? Venha, levante-se." Ele se inclinou para ajudá-la, mas ao se aproximar, um odor desagradável o atingiu. Após o acidente, Lin Xuan estava com o rosto enfaixado e, para evitar infecções, não havia conseguido se banhar por 6 dias. No calor escaldante de agosto, o cheiro se tornará insuportável. Jin Jamu, avesso a qualquer coisa que não fosse limpa ou refinada, instintivamente cobriu o nariz e a boca, demonstrando repulsa. "Lingan, já faz dias que você não toma banho? Estar nesse estado é inaceitável." A jovem, emocionalmente fragilizada por tudo que já enfrentava, sentiu suas palavras como punhais. Sempre sensível à forma como os outros a tratavam, a rejeição de Jin Jamu feriu-a profundamente. Mas ele não parou por aí. Chamou alguns seguranças e deu ordens diretas. "Ela está sob minha responsabilidade. Você e você, acompanhem a secretária até dentro." Depois disso, simplesmente se virou e a ignorou por completo. Sua atitude fria foi como sal jogado sobre as feridas abertas de Lin Xuan. Dentro de si, ela murmurou, com o coração apertado: "Dediquei-me inteiramente a ele, cumpri meus deveres com zelo, mesmo colocando minha vida em risco. Não tomei banho apenas por medo de infectar meus ferimentos, e ele me trata como um cão que se pode chutar a qualquer momento. Até um cão deseja respeito. Fui tola demais. Diferente de Park Jin, que nunca me tratou assim. Pelo contrário, sempre confiou em mim." Naquele instante, o coração da jovem se esfriou ainda mais. Sentia como se o mundo à sua volta desmoronasse. Seus olhos se encheram de decepção, e a confusão mental tomou conta. Um torpor gélido percorreu todo o seu corpo. Pouco depois, guiados pelo mordomo, todos se dirigiram a um amplo campo aberto. Lá, uma longa mesa de jantar já estava montada, com 2 anciãos de alta patente sentados. Quando Jin Jamu se aproximou, o convidado fez uma observação que indicava o início de uma noite com desdobramentos imprevisíveis.
O CEO Joe e o CEO An foram recepcionados com uma frase cortês. Senhores, desculpem por tê-los feito esperar tanto. Foi realmente uma descortesia. Vamos erguer os copos. O homem de figuras guia era Joe In-nun, do Banco Huanjin. Já o de corpo robusto era An, da Hong Jong Capital. Joe In-nun, com voz imponente, respondeu de forma direta. Não há necessidade de formalidades aqui. Não viemos para um jantar. Se todos estão presentes, vamos direto ao ponto. Jin Jamu concordou com indiferença, ignorando a mudança na expressão de Yulin Xuan. CEO Joe tem razão, disse ele. Vamos tratar logo do assunto principal. Secretária, por favor, explique a situação aos senhores. Esclareça os planos do presidente Lin para o desenvolvimento urbano da cidade do cinema, bem como suas intenções e ideias futuras. Sim, senhor, respondeu Yulin Xuan, iniciando sua apresentação. Ela explicou que a situação real do presidente Lin diferia dos boatos. Seus laços eram mais profundos, e sua cadeia de capital permanecia estável. Ele tinha plena capacidade de arcar com os 30 bilhões necessários para investimento no setor imobiliário de FET. Com base nas informações coletadas, era possível afirmar com segurança que Lin possuía fundos significativos. O anúncio recente da ONSIL, que mencionava um investimento de 100 bilhões no projeto, não parecia ser exagero. A probabilidade de Lin dispor de 100 bilhões em capital era muito alta. O ponto central, segundo ela, era que o grupo deles detinha terrenos estratégicos localizados em áreas privilegiadas da cidade de Tianmen, exatamente onde os planos urbanos de Lin para a cidade do cinema estavam sendo estruturados. Yulin hesitou por um momento. Uma suspeita lhe passava pela mente, mas ela decidiu não externá-la. Pensou consigo que era improvável que a empresa Jodece estivesse comprando terras em segredo, provavelmente essas terras ainda pertenciam à família Jung. Mas o modo como a família Jung parecia estar cercando o presidente Lin a surpreendia. Eles planejaram tudo cuidadosamente para cortar qualquer via de escape do presidente Lin, pensou. Desprezo esse tipo de atitude. Com essa conclusão íntima, ela escolheu omitir aquela parte da informação. Assim que terminou sua fala, Joe, An e Jung Dik prenderam a respiração. Um momento depois, a expressão de An se transformou completamente, deu lugar a um sorriso distorcido, repleto de cobiça e malícia. Nesse caso, ele ainda tem 60 bilhões em capital líquido? Disse ele, com olhos brilhando de ganância. Não é de se admirar que ele não tema nada. Mas, não importa onde ele queira construir o estúdio de cinema, seremos nós a controlar tudo. Para escapar dessa armadilha, ele terá de sofrer perdas enormes. Jung Dik comentou com um ar sombrio. O CEO está certo. Já fincamos o prego nele. Se quiser arrancá-lo, terá que sacrificar carne, e boa parte dela. Essa é, sem dúvida, uma bela peça para o nosso banquete. Ha ha ha! Jin Jamu não resistiu e acrescentou, com desdém. Ganância sem limites, como uma cobra tentando engolir um elefante. Desta vez, o presidente Lin está destinado ao fracasso absoluto. Ha ha ha! A menos que ele ainda tenha 300 bilhões disponíveis, continuou An, zombando. Só assim conseguiria nos esmagar com pura força financeira. Se for esse o caso, não teríamos o que fazer. Mas se ele tiver mesmo 300 bilhões de capital líquido, então que eu coma merda. As provocações continuaram, e o ambiente ficou animado, repleto de ironias e risadas maldosas. Com base nas condições atuais, concluíram que a única opção de Lin seria comprar os terrenos deles a um preço mais alto. E quando isso acontecesse, ele aprenderia sua lição. Os brindes continuaram. Subitamente, Jung Dik comentou, com um sorriso dissimulado. Para ser sincero com vocês, minha irmã está ao lado do presidente Lin neste momento. Quando chegar a hora, basta eu dar a ordem, ela certamente cooperará conosco, fazendo com que ele nunca mais consiga levantar a cabeça. Enquanto essas palavras eram ditas, sua irmã Jung Julu já corria em direção à nova vila de Park Jin, com desejo de comer torta de maçã. Chegando à porta principal, ela a escancarou com um chute e se apoiou no batente, gritando.
estou morrendo de fome. Faça aquele refogado de carne bovina que você preparou da última vez. Empolgada, Young Julu atravessou várias portas até alcançar o quarto de Wang Mingman. Park Jin, estou com fome. Faça aquele arroz frito com ovo que só você sabe preparar. Não era só Young Julu que insistia em ver Park Jin. O Yang Sil também queria encontrá-lo. No entanto, o momento não era o mais apropriado. Mesmo assim, Park Jin foi pessoalmente à cozinha mostrar suas habilidades culinárias, chegou a sair para comprar ingredientes. Quanto a Oh Yang-sil, ela vinha enfrentando uma enorme pressão ultimamente. A questão das terras para o projeto da cidade do cinema ainda estava sem solução, e as gravações do filme estavam com o cronograma atrasado. Tudo parecia estar dando errado para Oh Yang-sil. Obstáculos surgiam de todos os lados. Descobrir que Park Jin havia secretamente articulado a compra de terras por meio da FET Real Estate a fez sentir-se desvalorizada. Ainda que ele tivesse feito tudo em silêncio, a empresa continuava enfrentando dificuldades. No momento, Park Jin passava por problemas financeiros e o projeto encontrava-se num impasse. A responsabilidade era esmagadora, o que deixava Oh Yang-sil tomada por culpa. Até as refeições haviam perdido o sabor, e o sono se tornará inquieto. Sem conseguir suportar mais, ela decidiu procurar Park Jin pessoalmente para uma conversa direta. Ele, por sua vez, prontamente lhe enviou o endereço de sua nova vila. Enquanto isso, ao ver Young Julu chegando, Wang Mingmin não conteve a empolgação. Jou, você veio. Da última vez, achei que levaria séculos até nos encontrarmos de novo. Enquanto Park Jin estava ocupado na cozinha, as duas irmãs conversavam animadamente, suas vozes preenchendo o ambiente. Young Julu se queixou, impaciente. Mang, por que seu irmão tá cozinhando tão devagar? Já passou de 1 hora e o arroz frito com ovo ainda não ficou pronto. Wang Ming me explicou com naturalidade. Jin não está fazendo só arroz frito hoje. Ele comprou muitos ingredientes, parece que vem mais um convidado. Young Julu arqueou uma sobrancelha, desconfiada. Outro convidado? Ah, eu sabia. Esse playboy está saindo com outra garota, não tá? Se fosse um cara, ele não estaria comprando tudo isso sozinho. Deve ser uma mulher. Eu vou descobrir quem ousa seduzir o Jin. Wang Mingmin riu e provocou. Se é uma mulher ou não, eu não sei. Mas hoje ele fez tudo isso por sua causa, Julu. Tá com ciúmes? Será que você gosta mesmo do meu irmão? Young Julu negou com veemência, cheia de arrogância. Você tá delirando. Pretendentes meus formam fila da minha porta até o Rio Amarelo. Eu é que não gosto de um playboy feito ele. Na cozinha, Park Jin, enquanto mexia as panelas, resmungava para si mesmo. Não entendo, como a família Young, uma família aristocrática, criou alguém tão esquisita como a Young Julu? Onde quer que ela vá, leva confusão. Mas tudo bem. Mang estava prestes a explodir de tédio. Agora, pelo menos, tem alguém para fazer companhia. A casa vai ficar mais animada. Nesse instante, o toque da campainha interrompeu a conversa das duas meninas. Uma voz firme soou do lado de fora. Park Jin, abre logo essa porta. Sei que você está aí. A entonação não era casual, o que deixou Young Julu e Wang Mingmin imediatamente em alerta. Pela voz, era claramente uma mulher. Então é verdade! Exclamou Young Julu, indignada. Ele está mesmo saindo com outra. Eu avisei, disse Wang Mingmin, já esperando por isso. Lá vem mais um escândalo amoroso do seu irmão. As duas se aproximaram silenciosamente da porta, curiosas. Esta se entreabriu, revelando de início apenas a silhueta esguia das visitantes, com os cílios delicadamente curvados. Quando finalmente a porta se abriu por completo, ambas ficaram boquiabertas. Diante delas estava uma jovem, não, uma deusa. Sua beleza era indescritível, a pele alva e suave como a neve, olhos brilhando como pedras preciosas. Mas o que mais chamou a atenção de ambas foi o charme irresistível que se insinuava sob seu busto generoso.
Esta não é a casa do Park Jin? Quem são vocês duas? Foi o que a recém-chegada perguntou. Wang Mingmin e Young Julu se entreolharam, perplexas. No instante seguinte, arregalaram os olhos em total espanto. É a grande estrela Ouyang Sil. O que ela está fazendo aqui? A presença de Ouyang Sil causou um turbilhão de emoções, especialmente em Wang Mingmin. Ter sua ídola sentada tão perto fez seu coração juvenil disparar, oscilando entre o nervosismo e a empolgação. Sem conseguir se conter, correu para o quarto, vasculhou até encontrar um caderno e uma caneta, e voltou com os olhos brilhando de admiração. Irmã Yang Sil, poderia me dar um autógrafo? Por favor. Ouyang Sil sorriu e respondeu com entusiasmo. Claro. Já Young Julu, filha mimada do palácio de Gombakan, estava acostumada a conviver com celebridades e membros da alta sociedade desde pequena. Ainda assim, ficou levemente surpresa, e talvez até ressentida, ao ver Ouyang Sil ali. Inacreditável, como o Park Jin conhece uma estrela como a Ouyang Sil. Ela também nutria sentimentos por Park Jin. Então existe mais uma rival formidável, pensou Young Julu, sentindo uma ansiedade indescritível. Preciso ser mais cautelosa. Não posso deixar essa raposa seduzir o Park Jin. No entanto, antes que pudesse traçar um plano, foi tomada por um cheiro delicioso vindo da cozinha. O aroma era tão intenso que fez sua boca salivar. Park Jin apareceu logo em seguida, enxugando as mãos com um pano. A comida está pronta. Vamos comer. Ele havia preparado 5 pratos, batatas salteadas com pimentão verde, carpa ao molho, carnes variadas fritas, costelas agridoce e sopa de tomate com ovo. Apesar de simples, cada prato preparado por Park Jin exalava um aroma irresistível, transformando o ambiente e aguçando o apetite. Young Julu não fez cerimônia. Começou a comer como se não se alimentasse desde 1975. Delicioso! Isso aqui é melhor que arroz frito de luxo. Quanto mais comia, mais se empolgava, enchendo a boca com costelas e soltando comentários de admiração. Essas costelas derretem na boca. É indescritível. Wang Mingmin também estava encantada. Incrível! Isso está divino! Já Ouyang Sil, que nunca havia provado da comida feita por Park Jin, pegou delicadamente um pedaço de peixe cozido e o levou à boca. No mesmo instante, seus olhos se arregalaram. Uma explosão de sabores refinados tomou conta do seu paladar, trazendo uma felicidade profunda. Ela esqueceu completamente a imagem de estrela de cinema e passou a comer como se estivesse faminta. Park Jin, eu nunca imaginei que você cozinhasse tão bem. Isso aqui é melhor que qualquer chefe 5 estrelas que já conheci. Ele, no entanto, respondeu de maneira indiferente, sem dar muita atenção. Yang Sil, por que quis me ver de repente? Ela o olhou com ternura. Eu estava preocupada com você. Ouvi sua voz no telefone, parecia estranho. Fiquei com medo de que estivesse passando por dificuldades, então resolvi vir ver pessoalmente. 10 minutos depois, todos os pratos e a sopa haviam sido completamente devorados. Os 3 convidados estavam radiantes. Ter seu amado cozinhando para eles os deixou extasiados. Pontuação de afinidade de Wang Mingmin aumentou em 2. Pontuação atual, 92. Afinidade de Ouyang Sil aumentou em 1. Pontuação atual, 94. Afinidade de Young Julu aumentou em 1. Pontuação atual, 97. Comportamento lambedor de cachorro de Julu ativado, afinidade ultrapassa 97. Recompensa, reforço de mais 10 pontos. Vendo isso, Park Jin não conseguiu esconder um sorriso satisfeito. Foi uma decisão sábia cozinhar hoje. Para conquistar o coração de uma mulher, é preciso primeiro conquistar seu paladar. Mas ele refletiu, claro, cozinhar regularmente para elas não funciona. Se se acostumam com isso, deixam de valorizar. É como um cachorro lambendo comida, se servir sempre, perdem o interesse. É preciso criar surpresas, só assim elas lembram para sempre. Depois da refeição, Young Julu tirou um documento espesso da bolsa e o empurrou para Park Jin.
Ele o abriu e deparou-se com 4 grandes palavras na capa: relatório financeiro. Ela o observava com um sorriso orgulhoso, enquanto ele folheava os papéis. E então, Park Jin? Te decepcionei? Em apenas 2 semanas, eu desenvolvi o conglomerado a um nível que supera até mesmo a FET de Real Estate. Isso prova que a pequena gênia Xuan pode realizar o que ninguém mais consegue, com uma eficiência inigualável. Ouyang Sil, curiosa, também se aproximou para dar uma olhada. JSY Real Estate? Parece que está competindo diretamente com a empresa FET de Yumin Xuan, não é? Logo em seguida, Young Julu retirou um mapa dobrado da bolsa. O relatório é apenas parte do que foi feito. Para facilitar a compreensão, trouxe este mapa. Era um mapa provincial ampliado, com várias cidades claramente marcadas: Guibibon, Jingu, Shangjiang, Shanheng, Jigan, Suatanin, Taai, Xiamen, Jiang, da Shenlong e até mesmo a Floresta Primeva, junto com mais de 10 cidades do interior. Este mapa não só destaca as cidades, mas também todas as falhas geográficas. Marquei com símbolos 3 cidades-chave: Tianmen, Xinda e Qianjiang. A área vermelha representa a região da FET, enquanto a roxa mostra os territórios adquiridos pela JSY Real Estate. Atualmente, apenas algumas famílias. Algumas áreas ainda estavam sob aquisição compulsória e o trabalho ideológico estava em andamento. Young Julu explicou que os líderes das cidades de Shansda e Kongjang também haviam concordado em colaborar na construção de um projeto de cidade cinematográfica. Além disso, essas regiões introduziram uma série de políticas preferenciais. Com isso, essas 2 áreas, somadas aos terrenos previamente adquiridos pela FET Real Estate, ultrapassaram 1 milhão de mu, medida chinesa de área rural. Eu já disse antes, os 50 bilhões que você me deu ainda nem foram totalmente usados, completou Young Julu, com orgulho. Park Jin, porém, permaneceu indiferente. Seu rosto não demonstrava alegria, nem surpresa, nem decepção, nada. Essa calma aparente deixou Young Julu intrigada. Será possível? Fiz tanto esforço, e ele continua inabalável. Esse homem é mais astuto do que imaginei. Na verdade, para Park Jin, tudo seguia conforme o esperado. Pensava consigo mesmo, esses 50 bilhões foram só uma desculpa para deixá-la gastar à vontade. Já mencionei que ela deveria me ajudar comprando terras, mas era só um pretexto. Agora que ela realmente está comprando, não há por que me surpreender. Francamente, estou até com sono. Contudo, se Park Jin estava tranquilo, o mesmo não podia ser dito dos outros. Ouyang se olhou fixamente para a área triangular do mapa, que incluía as cidades de Tianmen, Xinda e Qianjiang, e, de repente, arregalou os olhos, incrédula. Meu Deus, o grupo geodésico, claro! Tudo foi coordenado por Park Jin. Ela entendeu, de imediato, que as aquisições de terra haviam sido concluídas silenciosamente. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez não reagisse com tanta intensidade. Mas Ouyang Sil, como veterana do setor, havia sofrido uma derrota humilhante nas guerras fundiárias do primeiro mundo corporativo. Ao ver aquele mapa, sentiu-se como se tivesse levado um choque. Essas 2 áreas, junto com a região ao sul de Mayan-Xizhen, formavam agora um território contínuo. A junção abrangia 3 províncias, e se usada para desenvolver uma cidade cinematográfica, permitiria uma total independência das grandes corporações financeiras, antes aprisionadas pelas redes de poder. Agora, era como em um jogo de Go. Com uma jogada ousada, o tabuleiro se expandia de repente. A escolha daquele local para o projeto era, de fato, genial. Com a colaboração dos líderes das 3 cidades, ninguém poderia monopolizar o empreendimento. Todos esperavam que o projeto trouxesse grandes benefícios econômicos para suas regiões, e por isso lutavam para atrair os investidores. Park Jin, nesse contexto, possuía ainda mais poder. Ele poderia agir pelas sombras, atingindo os conglomerados financeiros que antes o cercavam. Ouyang Sil tremia. Esses conglomerados talvez não se recuperem desta vez. Se quiserem recuar, terão que arcar com enormes prejuízos. Desde o início foi tudo um plano.
Constrói-se uma estrada de madeira na superfície, enquanto por baixo se atravessa Shenkang em segredo. Tão sinistro. E não foi apenas um golpe, foram dois. É quase impossível se defender contra isso. O nome Yangtze Broadcasting era apenas fachada. Assim como Fatan Real Estate. Por trás de tudo isso, estava Jatoy Real Estate. O couro cabeludo de Yangtze ficou dormente. Internamente, sentia-se como se estivesse em uma montanha-russa, em alta velocidade, vertiginosa. Estava profundamente abalada. Afinal, aquilo que me preocupava todo esse tempo, nunca foi um problema. Era tudo parte do plano do presidente Lin, assustador. Absolutamente assustador. Esse é o pulso de um ex-bilionário. Os ricos têm mesmo seus próprios métodos. Ela respirou fundo. Será que, com minha inteligência, também estou sendo manipulada por ele? Felizmente, estou ao lado de Park Jin. Esse nome é ainda mais temido do que Jin, o jovem mestre de moto. Mas, paradoxalmente, estar ao lado de alguém tão perigoso fazia com que se sentisse estranhamente segura. Por que ele me transmite tanta confiança? Naquele momento quase sagrado, Yangtze olhou para Park Jin com os olhos brilhando de admiração. Seu coração bateu mais forte. A determinação de um homem inteligente era, para ela, simplesmente irresistível. Era uma forma de domínio intelectual que fazia brotar um respeito genuíno, do tipo mais profundo. A afinidade de Yangtze aumentou em 1. Pontuação atual de afinidade, 95. Parabéns ao proprietário por alcançar o contra-ataque do nono licor. Total gasto com o licor, 2.836.954.751,1. Recompensa recebida, 283 milhões. Dos 695 mil gastos com o licor, Park Jin foi recompensado com 30 pontos de aprimoramento. Parabéns ao proprietário por adquirir a habilidade domínio em 1 segundo. De repente, uma torrente de conhecimento teórico sobre atuação invadiu a mente de Park Jin. Seu rosto foi levemente aperfeiçoado, e suas expressões faciais tornaram-se incrivelmente naturais, como se já tivesse enfrentado incontáveis desafios diante das câmeras. Qualquer emoção que desejasse demonstrar era refletida de forma espontânea por seu rosto. Os músculos faciais estavam agora sob controle absoluto, sem depender do humor, e até mesmo lágrimas podiam ser produzidas de forma convincente ao chorar. Foi nesse momento que Park Jin percebeu o olhar fixo e tolo de Yangtze sobre ele. As bochechas dela estavam coradas. Mas eu não fiz nada. Por que esse súbito avanço? Pensou, sentindo a boca levemente seca. Será que, ao folhear aquele relatório financeiro, minha expressão estava particularmente charmosa? Isso já está começando a me causar dor de cabeça. Ultimamente parece que sempre tem alguém me interpretando de forma errada. Kim Ji-soo, por exemplo, vivia ligando para ele, achando que ele estava sobrecarregado, estressado, exausto, como se não devesse carregar esse tipo de fardo tão jovem. Mas, na verdade, ele estava tão despreocupado que mal conseguia se manter acordado de tédio. Vocês acham isso, então eu não vou negar. Deixem que pensem. No fim, tudo recaía sobre mim mesmo. De fato, com dinheiro, tudo se tornava mais fácil. A Jude Real Estate já havia assumido a dianteira. Agora, os demais conglomerados financeiros começavam a agir às pressas, temendo chegar tarde demais. Ao mesmo tempo, o tom sempre calmo e despreocupado nas ligações de Park Jin deixava Kim Ji-soo ainda mais inquieta. Sun-sun, posso te pedir um favor? Disse ela. Nestes últimos dias, venho investigando a Fatan Real Estate. Descobri que a pessoa responsável atualmente é Yulin Chuan, que por acaso é secretária do próprio Park Jin. Mas havia um grande problema. Fatan havia assinado contratos para entregar apartamentos no prazo de 1 ano. Se houvesse qualquer rompimento contratual, as penalidades seriam o triplo do valor. Com um número tão grande de imóveis envolvidos, o prejuízo poderia ser gigantesco. Sun-sun estranhou. Ji-soo, espera, tem algo errado nisso.
Por que a responsável da Fatan definiria cláusulas tão rigorosas, com multas tão altas e prazo tão curto? Está pressionando propositalmente o conglomerado? Tenho a impressão de que há outro plano por trás disso. Ela suspeitava que Yu Linshuan tivesse uma agenda oculta, talvez tentando acelerar o progresso para favorecer Park Jin, mas isso só aumentaria o risco com a valorização da terra e o fluxo massivo de capital. Será que Park Jin conseguiria lidar com essa pressão financeira? Embora ele nunca tivesse mencionado dificuldades, Jisoo não conseguia evitar a preocupação. Você pode investigar essa empresa para mim? Pediu Jisoo. Ela conhecia Sunson como uma hacker talentosa, mas o que não sabia era que ela também era conhecida como Inferno Fire, uma das melhores do país. Para alguém com esse nível de habilidade, investigar o passado de uma empresa era algo trivial. Não se preocupe, respondeu Sunson com confiança. Se houver problema com a Fatan, então é certo que Park Jin também será afetado. Deixe isso comigo. Animada, ela prometeu vasculhar tudo sobre Fatan e Yu Linshuan naquela noite. Jisoo, aliviada, a abraçou com gratidão. Obrigada, Sunson. Eu sabia que podia contar com você. Naquele instante, até a própria Sunson não entendia por que se importava tanto com Park Jin. Desde o início, ela não tinha entrado na Irmandade com a intenção de se apaixonar por ele ou algo parecido. Enquanto isso, Park Jin, agora consciente de sua nova habilidade em atuação, arqueou levemente os lábios. Interessante, tão hábil na performance. Será que posso usar isso para seduzir garotas? Afinal, atuar era um talento difícil de dominar, e ele o possuía agora, como se fosse algo natural. Seu semblante exibia um leve toque de astúcia misturado com inteligência. Yang Sil, por que está me olhando assim? Em nada. Respondeu ela, desviando o olhar com o rosto em chamas. O que está acontecendo? Pensou o Yang Sil. O olhar dele foi como se tivesse atravessado minhas defesas e enxergado minha alma. Será que ele sempre foi assim? Ou estou ficando fraca? Nesse momento, Park Jin voltou a examinar com atenção o mapa de Yoongjulu. Falou com seriedade. Esta garota, ao comprar esses terrenos, ela provavelmente conectou-se com as áreas já adquiridas pela Fatan Real Estate. Em outras palavras, essa cidade cinematográfica. O projeto parecia caótico à primeira vista, mas, na verdade, conseguiu reunir impressionantes 1 milhão de acres de terra, completando a área de planejamento inicial. Ao fazer isso, minou inadvertidamente a estratégia de vários conglomerados financeiros. Ao pensar nisso, Park Jin ficou atônito. Será que Oh Yang-sil pensa que tudo isso foi orquestrado por mim, como se eu já tivesse tudo preparado de antemão? Talvez fosse por isso que a admiração dela por ele tenha ultrapassado o limite da boa vontade. Mas isso foi pura coincidência. Eu não planejei nada. Pensou ele, quase em desespero. Jong-gi agiu por conta própria. Isso não tem nada a ver comigo. Ó céus, mais uma pessoa me interpretando de forma errada. Bem, homens de verdade não precisam se explicar. Deixem que continuem entendendo tudo errado. Eu aguento. Enquanto Park Jin examinava cuidadosamente o mapa, Yoongjulu parecia extremamente satisfeita. No entanto, ao perceber que ainda não havia recebido elogios, comentou animada. Então, senhor? Impressionante, não acha? Em apenas alguns dias, conseguimos transformar em um conglomerado respeitado, mais forte até que alguns veteranos por aí. Enquanto isso, de volta à vila da Fortaleza e o Junho, Yu Linshuan também apresentava um mapa detalhado a Shimi, relatando os incidentes ocorridos enquanto permanecia à espreita ao lado de Park Jin. Depois, passou a fazer análises e previsões. Dada a situação atual, disse ela com clareza, a chance do presidente Lin virar o jogo é extremamente frágil. A não ser que... A não ser que o quê? Perguntou Shimi, curioso. Yulin respondeu com confiança. A não ser que ele consiga levantar 200 bilhões para esmagar tudo de uma vez. Mas eu duvido que ele tenha essa capacidade. Ao ouvir esse valor exorbitante, Yoongjit não conteve o riso. Haha! Você me assustou por um momento,
Pensei que estivesse falando sério. Secretária, você é bastante espirituosa. Nesse instante, Ansum perguntou repentinamente. Oh, jovem mestre Jin, essa secretária é sua secretária pessoal? Jin Jongmu respondeu com frieza. Sim. E daí, CEO An? Algum problema com isso? Foi então que Ansum fez um pedido extremamente impróprio. Ouvi dizer que todas as secretárias do jovem mestre Jin são belíssimas. A senhorita Yulin é sua assistente de confiança, então deve ser excepcionalmente bela também. Será que poderia remover a máscara do rosto para que todos possamos admirar sua beleza? Yulin Xuan, já fragilizado emocionalmente, ficou chocada com a petulância daquele pedido. Seu semblante mudou drasticamente. Cercada por olhares penetrantes, ela virou-se para Jin Jongmu, com urgência e expectativa nos olhos. Jovem mestre, quanto a isso? Jun Du interveio, com um tom mais contido, embora igualmente inconveniente. De fato, jovem mestre Jin, ouvi dizer que a senhorita que o acompanha é uma beldade também muito talentosa. Dizem que já tem mestrado apesar da pouca idade. Uma verdadeira estrela. Eu admiro muito isso. Senhorita Yulin, por que não tira a máscara? Vai que trabalhamos juntos de novo e não a reconheçamos? Jin Jongmu claramente não gostava da situação, mas tampouco queria criar conflito. Droga, esse idiota do CEO está atrapalhando demais. Mas, em tão pouco tempo, eu não consegui reunir ativos líquidos suficientes. Precisei recorrer ao Banco Huanjin e à Hongjian Capital. Essa colaboração é, na prática, um favor que estou pedindo. Não posso provocá-lo agora. Além disso, Yulin é sensata. Ela saberá colocar o bem maior acima de tudo, pensou ele, convencido. Como sempre, Jin Jongmu se via como o centro do mundo, ignorando completamente os sentimentos de Yulin. Após refletir um pouco, decidiu por ela, sem hesitar. O CEO An fez um pedido, então, por favor, remova o curativo e permita que ele a veja. Assim que ouviu essas palavras, Yulin Xuan deu 2 passos para trás, sem acreditar no que acabará de escutar. Seus lábios tremeram, os olhos tomados por indignação. Jovem mestre, o senhor realmente quer que eu tire o curativo? O olhar de Jin Jongmu tornou-se gélido. Seu tom foi severo. Eu disse para remover. Então remova. Está duvidando das minhas ordens? Ao ouvir tais palavras vindas da pessoa em quem mais confiava, o coração de Yulin pareceu encolher. Sim, senhor, respondeu ela, com voz trêmula. Enquanto pronunciava essas palavras, lágrimas ameaçaram cair dos cantos de seus olhos, mas não caíram. Ela mordeu os lábios, tentando conter o choro. Naquela vez, quando fui espancada por traficantes de pessoas, não chorei, mas hoje. Yulin Xuan realmente não conseguiu conter o tremor. Lentamente, removeu o curativo, revelando um rosto delicado, porém ligeiramente desfigurado, com cicatrizes que se espalhavam como serpentes ferozes pela pele. A visão chocou os presentes. O lado esquerdo do seu rosto, outrora belíssimo, agora exibia cicatrizes profundas e grotescas, de até 10 centímetros de comprimento. Quanto mais se olhava, mais aterrorizante parecia. A atmosfera ficou pesada, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. O rechonchudo CEO An, ao dar um gole de vinho tinto, imediatamente o cuspiu, até mesmo surpreendendo Jin Jongmu. Seu rosto está gravemente desfigurado. Restaurá-lo ao estado original seria extremamente difícil. Refletiu Jin Jongmu friamente. Sua missão como infiltrado está quase concluída, seu valor útil está diminuindo. Além disso, eu não tenho falta de mulheres bonitas ao meu redor. Uma secretária é o rosto da empresa. Se ela se torna desagradável à vista, é natural ser descartada como lixo. Naquele momento, a verdadeira natureza de Jin Jongmu se revelou por completo, astuto, cruel, impiedoso, incapaz de sentir compaixão por alguém. Inicialmente, ao ver apenas a bochecha direita de Yulin Xuan, ele até sentiu certo orgulho. No entanto, assim que o lado esquerdo foi revelado, seu semblante se tornou indiferente. Ele sempre foi extremamente crítico quanto à aparência das mulheres.
Ao vê-la naquele estado, franziu a testa com nojo. Isso é repugnante. Achei que ela fosse uma beldade. Mas, no fim, é um monstro horrível. Isso me dá enjoo. Vá embora. Só está atrapalhando minha refeição. Ao ouvir isso, o ombro fino de Yu Lingxun estremeceu suavemente sob a brisa. Sentiu como se milhares de facas estivessem perfurando seu coração, sangrando, entorpecendo, ferindo. Ainda assim, cerrou os punhos, tentando conter a revolta que crescia dentro de si. Se estou atrapalhando a refeição do Xiao Wan, então vou embora. Jin Zhongmu franziu a testa mais uma vez, mas não disse nada. Então, outro Xiao zombou. Olhem para ela. Xiao Wan, não parece um cachorro? Ha ha ha. Xiao Zhou, você é mesmo engraçado. Vamos brindar a nossa cooperação. Saúde! Enquanto os risos ecoavam, Yu Lingxuan saiu da vila da fortaleza e o junho. Sua silhueta solitária se perdia no meio da multidão, ignorada, esquecida. Quando era bonita, o mundo girava ao seu redor. Agora, desfigurada, até sua respiração parecia causar repulsa. Naquele momento, Yu Lingxuan se sentia verdadeiramente só, abandonada e descartada como um cão perdido sem dono. De volta ao lar caloroso e acolhedor de Park Jin, Yung Julu ainda tentava seduzir Wang Mingming. Ainda é cedo. Vamos a um bar, vai ser divertido. Eu garanto. Mas Wang Mingming recusou com firmeza. Eu não quero ir, nem posso. Você mesma disse que bares estão cheios de mulheres soltas. Já são quase 23 horas. Vamos tomar banho e dormir. Yung Julu revirou os olhos. Quem disse que ir a um bar é coisa de promíscuo? Eu vou desde os 10 anos. Meu irmão mais velho é dono de mais de 10 bares. Ninguém nunca me chamou de mulher fácil. Park Jin é apenas antiquado. Não ouça ele. Curiosa, Wang Mingming perguntou. O quê? Seu irmão é dono de bares? Julu explicou com orgulho. Sim. E não só bares. Ele também tem uma rede de hotéis, uma financeira, lojas de chá com bolhas, uma empresa imobiliária. Nosso clã tem negócios em vários setores. Uau! Sua família é tão rica. Mas, ainda assim, vai demorar para alcançarem o Park Jin. Tanto faz se você for ou não, só não me arraste pro seu mundinho, respondeu ela, emburrada. Foi nesse instante que Yu Lingxuan retornou. Digitou o código e abriu a porta. Ao vê-la, Wang Mingming foi recebê-la, preocupada. Irmã Yulin. Que bom que voltou. Está tudo bem? Você parece abatida. Foi ao hospital? Está tudo certo? Yulin respondeu de forma contida. Ah, está tudo bem. Não se preocupe. Ela caminhava como se estivesse atordoada. Wang Mingming correu para ajudá-la. Vá devagar, Yu Lingxuan. Eu te dou apoio. Obrigada, Mang Mang. Mas consigo sozinha. Yung Julu observava tudo com desdém. Essa traidora fingida, bancando a coitadinha. Eu sei que sua irmã está ocupada e provavelmente não teve tempo de jantar, provocou Julu. Então você deixou comida de propósito para ela, né? Pois saiba que eu mesma cozinhei hoje. Se não fosse pelas instruções dele, teríamos comido tudo. Mas o cuidado de Wang Mingming contrastava com a humilhação que Yulin sofrerá antes. Suas palavras, ainda que simples, tocaram fundo. Park Jin, deixou comida para mim? Deu instruções para isso? Wang Mingming confirmou. Sim, irmã. Foi só um gesto simples. Nada demais. Mas, para Yulin, aquilo foi como um cobertor quente numa tempestade. Sua alma estava ferida, como um gato encharcado na chuva. Só de receber um guarda-chuva, já se sentia profundamente comovida. Depois de comer, Yulin sentiu um calor inexplicável dentro de si. Na festa, não comi um único grão de arroz, não bebi uma gota d'água. Passei o tempo explicando e negociando, e, no fim, fui humilhada e expulsa como um cão de rua.
Ainda assim, não consigo trair a família Jin. Agora vejo, desde o início, só Park Jin me tratou como pessoa. Por que ele faz isso por mim? Ao pensar em tudo que ele havia feito, as lágrimas começaram a escorrer. Wang Mingming, assustada, perguntou: Irmã Yulin, está chorando? Suas feridas podem infeccionar se molharem. Alguém está te incomodando? Diga. Mando meu irmão resolver. Está tudo bem, Mang Mang. Só estou me lembrando de algumas coisas. E onde está o Park Jin? Ele já foi dormir. Disse que estava cansado com tudo o que aconteceu hoje e pediu para não ser incomodado. Ao ouvir isso, Yulin sentiu uma pontada no peito. Ele está sendo pressionado por 4 grandes forças. Deve estar exausto. E mesmo assim, pensou em mim. Foi até a cozinha e deixou comida para mim. Naquele instante, Yulin sentiu seu coração esmagado pela culpa. Cada segundo aumentava seu sentimento de dívida com Park Jin. Sua boa vontade aumentou mais 10 pontos, atingindo 55 pontos. Mas o cansaço de Park Jin não vinha de problemas financeiros, e sim de tantas mensagens e ligações que recebeu da tarde até a noite, todas perguntando se ele precisava de dinheiro. Depois, ficou preocupado se o sistema suspeitaria de lavagem de dinheiro, o que só o deixou ainda mais irritado.